Com certeza, você já ouviu falar ou alguém já falou para você que apostar nas loterias é pecado. Mas será que é isso mesmo? De onde foi que surgiu essa afirmação de que apostar em loterias é pecado? Será que isso realmente está na Bíblia? Portanto, se prepare, pois vamos juntos explorar esse assunto e desmistificar algumas crenças que talvez não estão 100% corretas. É importante ressaltar que a Bíblia é uma fonte de orientação espiritual e moral, fornecendo princípios para a nossa conduta diária. Porém, ao tratarmos de um assunto como apostas em loterias, é interessante notar que as escrituras sagradas não mencionam diretamente essa prática, uma vez que ela é relativamente moderna. No entanto, mesmo que a Bíblia não trate especificamente de loterias, eu encontrei 3 ensinamentos que podem nos auxiliar a formar uma opinião sobre esse assunto. 1. Sermos bons administradores dos recursos que Deus nos confia. 2. O perigo de sermos dominados pelo amor ao dinheiro. E 3. A liberdade para tomar nossas próprias decisões, mas agir com sabedoria e discernimento em todas as áreas da nossa vida, inclusive as finanças. Um dos princípios fundamentais ensinados pela Bíblia é o de sermos bons administradores dos recursos que Deus nos confia. Somos chamados a utilizar de maneira sábia e responsável tudo o que recebemos, seja dinheiro, tempo ou habilidades. Portanto, quando consideramos a prática de apostar em loterias, é essencial analisar se essa conduta está de acordo com o princípio de sermos bons administradores. Apostar em loterias, por natureza, envolve um risco considerável. As chances de ganhar o prêmio são extremamente reduzidas, enquanto a quantidade de dinheiro gasto em bilhetes de loteria pode ser significativa ao longo do tempo. Esses recursos poderiam ser utilizados de maneiras mais produtivas, como investir em educação, adquirir bens necessários ou até mesmo ajudar aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Frequentemente, as loterias são promovidas como uma forma de obter riqueza instantânea e fácil. Esse tipo de mensagem pode estimular um espírito de ganância e cobiça, que são comportamentos condenados pela Bíblia. A ganância é descrita como uma ânsia excessiva por dinheiro e bens materiais, uma busca incessante por riqueza. O apóstolo Paulo escreveu em sua primeira carta a Timóteo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desvairam da fé e a si mesmo se atormentarão com muitas dores. Essa passagem nos alerta sobre o perigo de perseguir a riqueza de forma desenfreada, sem considerar as consequências a longo prazo. Ao apostar em loterias, há uma tendência de esperar enriquecer rapidamente, colocando a confiança na sorte e nas circunstâncias externas, em vez de confiar em Deus e em seu plano para nossas vidas. Mas e a cobiça? A cobiça está relacionada à insatisfação constante e ao desejo desenfreados por mais. Ele nos impulsiona a buscar sempre algo além do que já temos, impedindo-nos de encontrar contentamento naquilo que Deus já nos concedeu. Dessa forma, ao refletirmos sobre a prática de apostar em loterias, é essencial avaliar se estamos sendo motivados pela ganância e pela cobiça. A Bíblia nos encoraja mais uma vez a buscar um equilíbrio saudável em relação às riquezas e reconhecer que a verdadeira satisfação e segurança vem de um relacionamento íntimo com Deus. Segundo a Bíblia, cada pessoa tem sua própria consciência e discernimento para tomar decisões. Quando olhamos para além das questões pessoais e consideramos o impacto mais amplo da participação em loterias, várias preocupações surgem. Uma delas é a exploração das vulnerabilidades financeiras das pessoas. As pessoas podem ser levadas a acreditar que a solução para seus problemas financeiros está na esperança de ganhar na loteria, e isso pode perpetuar uma mentalidade de dependência e distrair as pessoas de buscar soluções mais sólidas e duradouras para suas necessidades financeiras. Também devemos considerar a possibilidade de que a prática de apostar em loterias possa encorajar comportamentos viciantes e destrutivos. Para algumas pessoas, a emoção do jogo e a perspectiva de um grande prêmio podem levar a um ciclo vicioso de jogo compulsivo. A Bíblia nos estimula a evitar comportamentos que nos escravizem, e a participação em loterias pode ser um exemplo desses comportamentos. Depois dessa análise,
Podemos concluir, portanto, que apostar em loterias por si só não é um pecado. O que torna esse ato um pecado são as outras ações que podemos tomar juntamente com as apostas em loterias. Como assim, Rafael? O que você quer dizer com isso? Pois eu vou te explicar. Primeiramente, é importante destacar que, segundo a Bíblia, a propriedade de todos os recursos da terra é atribuída a Deus. A Bíblia afirma que Deus é o Criador de todas as coisas e, portanto, tudo pertence a Ele. Assim, o dinheiro, apesar de ter sido criado pelo homem, é apenas uma maneira que encontramos para facilitar as trocas de tudo o que Deus nos deixou. E, consequentemente, os recursos envolvidos nas loterias também pertencem a Deus. E, como os demais recursos, Ele apenas nos empresta em nossa breve passagem por aqui. Sabendo disso, agora precisamos fazer uma diferenciação das loterias oficiais do Brasil com os demais jogos de azar, como por exemplo qualquer jogo de carta, jogo do bicho e também apostas esportivas. As loterias oficiais do Brasil são extremamente regulamentadas, tanto pelo governo como por leis específicas que permitiram a criação dessas loterias. Outro ponto de diferenciação é a fiscalização extrema que existe em cima das loterias oficiais brasileiras, evitando, portanto, um dos principais fatores que tornam os jogos de azar perigosos: a manipulação pelo ser humano. Outro ponto que eu acredito ser de extrema importância destacar nessa diferenciação é a destinação dos recursos que são arrecadados com as loterias aqui no Brasil. Além dos prêmios aos ganhadores, praticamente todos os recursos se voltam para a nossa sociedade, seja em remuneração para as casas lotéricas, gerando empregos, seja para os diversos programas sociais que são mantidos pelos recursos das loterias federais no Brasil, ou seja, mesmo para manter o governo em funcionamento. E para concluir e tirar de vez esse rótulo de pecado ao apostar em loterias, precisamos entender que o nosso objetivo como cristãos deve ser buscar uma vida equilibrada, centrada em Deus, cuidando dos outros e buscando o bem comum. Ao avaliar a prática de apostar em loterias, devemos considerar sua influência em nossa vida pessoal, assim como em nossas relações interpessoais e em nossa comunidade, buscando sempre honrar a Deus em tudo o que fazemos. E para cumprir com esses princípios e não deixarmos as apostas em loterias se tornar um pecado em nossas vidas, eu listei aqui alguns cuidados que precisamos ter. 1. Evitar que o ato de apostar em loterias se torne um vício, a ponto de que isso cause danos em algum momento, seja do ponto de vista psicológico, emocional, seja do ponto de vista financeiro. 2. Jamais tirar recursos das prioridades da nossa vida. Portanto, cuidado quando você pensa assim: eu vou comprar leite ou fazer a minha aposta da Mega Sena? Ao tirar o alimento da sua mesa ou tirar o que é primordial da sua vida para apostar em loterias, o pecado estará em sua vida. Evite esse comportamento sempre. 3. Evitar uma expectativa exagerada de que um prêmio de loterias vai mudar a sua vida da água para o vinho. Você tem que ter a consciência de que a sua vida já deve estar direcionada para o cumprimento dos princípios que Jesus nos deixou, para só então você ser abençoado com um prêmio que Deus te mandou para te honrar e te proporcionar conforto aqui na terra. 4. Praticar pensamentos de gratidão e retribuição. Uma vez que recebeu a honra de Deus, você vai precisar se dedicar à gestão dos seus recursos e vai poder ajudar as pessoas, e isso traz muito trabalho e muita responsabilidade. Então, se você pensa em sumir do mapa, viver na praia e viver só de rendimentos do prêmio, talvez um prêmio de loteria não seja para você. E comece a praticar essa gratidão antes mesmo de receber o prêmio, pois assim você vai estar demonstrando para Deus que você está preparado para receber essa bênção. Assim, é importante que cada um de nós busque a sabedoria e a orientação de Deus ao tomar decisões financeiras e ao lidar com questões relacionadas às loterias, permitindo que os princípios bíblicos nos guiem em nosso caminho de vida. Que Deus abençoe cada um de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.